Pessoal, esse é o momento que a gente começa a iniciar a live, faz algumas apresentações iniciais. A gente tem uma participação especial hoje, especialíssima, que é do professor Fabiano, que eu vou passar a palavra para ele se apresentar já já, e já está bem aqui o Marcelo. E o tema de hoje vai ser humor como crítica social e política. Essa live, o tema ali foi idealizado pelo professor Fabiano, e ele falou comigo com o Marcelo, e a gente achou o tema muito bom, e eu passo a palavra agora para ele se apresentar e falar um pouco de onde tu tirou, Fabiano, essa ideia, assim, de uma forma resumida, depois a gente passa para uma apresentação do Marcelo. Tá, ok. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar nessa live com esses dois queridos, que eu já acompanho o trabalho deles, e sempre de relevância os assuntos, os temas que eles colocam. E sempre eu tive uma vontade de fazer parte. Então, finalmente está rolando essa oportunidade. Então, antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Fabiano Vaz, conhecido como Fabiano Vaz, porque esse é o meu nome que eu uso artisticamente, porque além de professor, eu também permeio no campo artístico, em poesias, contos, eu tenho uma leve história aí já nesse ramo literário. Eu sou professor de língua portuguesa, sou especialista em língua portuguesa e literatura na educação básica, atuo na Secretaria do Estado, aqui em Irituia. Sou professor concursado já há 9 anos. Além disso, atualmente eu sou estudante também de pedagogia. Estou fazendo pedagogia e cursando também publicidade e propaganda. E permeado a isso, sempre nessa leva aí de sempre estar por dentro de assuntos os mais variados possíveis, como esse aí que foi sugerido pela questão atual e pelo algo que já vem de longo tempo, né? Essa questão do humor como crítica social e política. Então, basicamente é isso. Palavra para ti que tu comente sobre um pouco, se apresente e comente um pouco do tema de hoje. Certo. Obrigado, Elton. Obrigado, professor Fabiano. É um prazer muito grande ter o senhor por aqui com a gente, né? Fazendo este bate-papo aqui, né, com nossos amigos da rede social. É sempre muito importante, né? Estarmos trazendo alguns temas aí em voga para a gente estar batendo um papo legal. Meu nome é Marcelo Júnior, sou assistente social de formação, pós-graduado em especialização em gestão de saúde, agora também iniciei este ano a licenciatura em História, né, também para adentrar este campo aí da profissão de professor, educador, né, que eu acho muito bonita, sempre achei muito bonita, e agora tive a oportunidade de iniciar uma licenciatura em História. Moro em Paragominas, aqui estou há 8 anos atuando aqui, já atuei em diversas políticas públicas, hoje também estou na política pública de educação no município. E o nosso projeto aqui das lives, né, sempre com esses temas aí, muitos voltados para a política, dizer para o pessoal que está assistindo aí que nós temos um canal chamado Sob a Luz das Reflexões, é um canal que eu criei, e lá eu coloco esse nosso conteúdo também, dentre outros vídeos que eu vou estar gravando para lá, mas os nossos vídeos produzidos através das lives ficam lá editados no canal Sob a Luz das Reflexões. Peço que as pessoas possam estar dando uma entrada no canal, tem outros vídeos lá, e que eles possam curtir, se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos, né? E dar o like lá e fazer os comentários, que isso ajuda muito a gente nesse projeto. Só explicar, Elton e Fabiano, que esse projeto ele não visa nada financeiro, inclusive o canal que eu criei não é monetizado, então aqui nós temos só mesmo cumprindo nosso papel social, que é trazer os temas que a gente acha necessário e que são poucos debatidos na linguagem que a gente pretende fazer, que é uma linguagem simples, né, e não acadêmica, sobre os temas relevantes de hoje, com a ideia magnífica do professor Fabiano, que criou o tema para a gente, trouxe esse tema de humor, né, como crítica social e política. É isso.
Então, vai funcionar da seguinte maneira: o professor Fabiano ele estabeleceu alguns tópicos conceituais que ele vai apresentar o tema, e aí eu e o Marcelo a gente vai fazendo os comentários em cima daquela parte conceitual que ele vai trazer. Então, professor, eu passo a palavra para o senhor iniciar as falas, né, as explicações do ponto de vista histórico, do humor, lá de trás, até a gente chegar aqui no nosso tempo contemporâneo. Fica à vontade. Ok. Obrigado, Beto. O tema, como vocês podem ver aí, humor como crítica social e política. Por que nós reunimos, eu dei essa sugestão como um tema para ser debatido nessa live? Nós vivemos uma época, acho que vocês podem perceber como muito mais evidência, a questão do dinamismo que se dá através das redes sociais, de críticas através de humor. Então, são pequenos textos que podem ser usados muito rapidamente para poder falar criticamente sobre algo social, político, ou através de imagem, como os memes, que a gente vai se aprofundar mais para frente para falar um pouco sobre isso. Mas isso que a gente vê hoje não é algo recente, não é de agora, surgiu hoje. Primeiramente, que nós temos que ver a palavra humor. O que é humor? O que seria um humor? Etimologicamente, o humor vem de secreção que nós temos no corpo. Humores do corpo, ou seja, é algo, biologicamente falando, é algo que a gente tem para nos dar disposição e ânimo. Ou seja, uma pessoa disposta, com bom ânimo, ela tem um bom humor. Vocês já devem ter escutado isso, o Marcelo, o Elton, os colegas que estão na live. Ele tem bom ânimo, é um cara com humor, um bom humor. Ou seja, porque tem aquela disposição. Então, o humor, ele já vem disso. A palavra humor é aquela pessoa que é para cima, aquela pessoa que deixa ser elevado, ou seja, isso no corpo dele é muito evidente, nada deixa ele para baixo, ou seja, claro que pode ser alguma coisa que deixa ele triste, mas ele sempre está com o humor elevado para tentar superar as adversidades da vida. Então, isso que quer dizer a questão de humor. Então, o que é que nós vamos compreender de início? O humor é algo que é construído, é algo que tem todo um preparo para se ter algo de humor. Ou seja, a gente fala assim, tudo que a gente ri, que acha graça, é humor? Não. Primeiramente, a gente tem que ter essa diferença. Porque rir é algo natural. Não é verdade? Quando os bebês, quando a gente é criança, nós achamos graça, nós temos a questão da risada. Mas isso não quer dizer que é um humor. Então, o humor já é algo que advém do riso. Ou seja, o humor ele tem que provocar, geralmente, um riso. Mas nem sempre o riso ele é humor. Compreenderam? Ou seja, vou te dar um exemplo bem prático. Às vezes, quando você, sei lá, quando a gente é moleque, quando a gente é criança, aí qualquer situação que possa ser um pouco de vexame para um coleguinha lá, por exemplo, ele foi, escorregou na rua, caiu, escorregou lá numa caixa de banana, alguma coisa escorregadia, caiu de bunda no chão, a gente ri. A gente acha graça daquilo. Ou seja, é algo que realmente nos deu motivo para achar graça. Mas o humor, ele já é algo que pode ou não alguém achar engraçado. Ou seja, o humor, ele depende de uns fatores, ele depende de um contexto, ele depende de toda uma situação para poder achar graça. E às vezes isso perpetua durante muito tempo. Ou seja, algo que a gente vê antigamente como humor, até hoje pode ser engraçado. Mas o coleguinha escorregando, naquele momento foi engraçado. Mas hoje, talvez você vê e lembre, nem ache tanta graça. Talvez depois isso foi relevante. Então, o humor justamente é essa questão de estado de espírito.
Isso Aristóteles já dizia. Então vamos pegar lá, vamos fazer uma viagem bem rápida das principais figuras que eu acho que os nossos colegas aí da live, os que estão assistindo, vão poder compreender um pouco. Aristóteles ele já dizia que essa questão do humor, ele é um estado de espírito. É uma questão que está intrinsecamente ligado àquilo que eu tenho como uma ideia que eu vejo que pode ser usada para denunciar alguma coisa, criticamente falando, ou algo que realmente eu posso escrachar naquele momento. Ok? E o humor, até hoje, claro que a gente vai vendo algumas situações que podem ser pesadas, mas o humor sempre ele é criativo e transgressor. Ou seja, eu tenho uma elaboração ali para provocar algo que saia desse comum, que dê uma ideia que seja diferente. Eu transgredir, ou seja, eu passar desse trivial, de apenas falar de algo, mas apenas suscitar essa ideia de ânimo, através que eu deixo a pessoa mais para cima para poder refletir. Então, é isso que a gente tem que entender do humor. Por isso que hoje é muito questionado isso. Muito questionado o que é que realmente é humor. O que é que realmente é aceitável? Será que o humor ele tem limites ou não? Ou há limites para o humor? Será que realmente rir é o melhor remédio? Será que o humor ele apenas, ou seja, ele é tão subjetivo, mas eu não tenho que me preocupar também com aquilo que realmente está envolvido? Será que é tudo aquilo que eu penso é humor? Então, tudo isso é algo a ser colocado em xeque, e a história vai mostrar isso durante a vigência que a gente vai fazer aqui, um pouco resumida. Ok? Dentro disso, o humor, ele tem um chamado senso de humor. O que é esse senso de humor? Justamente esse equilíbrio. Esse equilíbrio que se usa para relacionar aquilo que realmente eu vou dizer através de humor. Ou seja, senso de humor. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu não posso ser muito exagerado e também eu tenho que ter aquilo para ser compreendido. Ou seja, tem que ter o equilíbrio. Esse senso de humor. É como a gente fala assim, tem gente por aí que é tão séria que não tem senso de humor, ou seja, não sabe realmente ver as coisas por essa ótica. A gente fala assim, nem tem senso de humor, essa pessoa nem é uma pessoa um pouco debochada, um pouco que ri das coisas que são um pouco sérias, né, mas a ver por um outro lado. Então, isso é algo que a gente tem que compreender, como eu estou falando da etimologia do humor, para entender o que realmente é o humor, o que significa ser uma pessoa humorada, uma pessoa de bom humor, uma pessoa que tem esse bom ânimo. Ok? Ok. Elton? Se quiserem falar alguma coisa respeito à etimologia. Eu vou comentar, só estou esperando o Elton aqui para ele poder dar a diretriz aqui. À vontade, Marcelo. Pode ir. Professor, muito bem colocado pelo senhor, parabéns, eu gostei da explanação. Eu também, só para explicar para as pessoas aqui, a gente tem, cada um de nós montamos os nossos tópicos dentro de uma pauta, né? Nossa pauta tem 4 tópicos, aqui a gente monta subtópico e para discorrer. Então, nós estamos no primeiro tópico, que é a etimologia da palavra humor e seus sinônimos, né, professor Fabiano? Isso. É isso? Veja só, então eu fiz umas anotações aqui de coisas curiosas que eu achei, que eu acho que é interessante nós analisarmos. Dentro dessa relação da etimologia da palavra, eu verifiquei que tem uma história de que o significado da palavra humor, né, ele vem de úmito, líquido, né, e também ele está relacionado com uma antiga crença dos gregos antigos, supostamente de que o corpo humano estaria preenchido com 4 líquidos básicos, que eram conhecidos como humores. Né? Cada um dos líquidos simbolizava um elemento básico da natureza. O sangue era o ar, a bilis amarela era o fogo, a bilis negra era a terra e a fleuma era a água. Né? Então, eu achei muito interessante esta relação, que dá essa conotação aí dentro da crença dos gregos antigos, de que tinha esses 4 elementos aí que formavam, né, essa questão de simbolizar a palavra humor. E antigamente também a palavra humor
ela era escrita com U, foi um erro, né? Foi a partir do erro de associação que colocaram a letra H, né? E depois que teve uma associação com humus, né? Que significa terra. Dito isso, também, professor, eu dou uma estendida na ideia mesmo do bem-estar, né? Espiritual, psicológico, emocional do indivíduo, né? Essa condição mesmo do bem-estar do indivíduo quando ele está de bom humor ou de mau humor, e nós percebemos muito diretamente isso, né? Então, antes de passar para a parte, para o tópico 2, só diferenciar, bora saber diferenciar uma coisa, porque quando se fala de humor, se tem duas palavrinhas que andam lado ao lado do humor, que é a ironia e o sarcasmo, que por sinal são duas figuras de linguagem. Nós estudamos isso na língua portuguesa. Meus alunos podem até, se tiver alguém online, lembrar das figuras de linguagem. Ironia e sarcasmo. Ou seja, andam lado a lado com a questão do humor. Ou seja, elas fazem algo, suscitam algo para a gente poder rir, para a gente ver uma situação que foge ali do comum. Mas aí tem uma diferença. Por isso que, como o Marcelo falou aí, essa questão humores do corpo, tem essas denominações aí, 4 tipos. É justamente isso que vai levar para o campo quando você vai fazer humor, porque tem os tipos de humor. E um deles, justamente, é o ser irônico e ser sarcástico. A ironia, digamos que ela é um pouco mais leve. Você ser irônico, você às vezes é irônico com você mesmo, com a tua situação que tu vive. Você faz uma ironia com a tua situação de vida. Você faz uma ironia em relação a uma situação que aconteceu na tua cidade. Algo, tanto no campo social, político, econômico, você faz uma ironia. Ironicamente, você associa as coisas. E isso suscita justamente um senso de humor, quando a pessoa tem esse despertar através da ironia. O sarcasmo ele chega a ser a mais mordaz, ou seja, ele é mais incisivo. A pessoa sarcástica, ela acaba sendo um pouco incômoda. A gente acha que vocês conhecem, vocês podem ter amigos que são muito sarcásticos, fazem coisas, tudo é sarcástico, tudo é isso, ou seja, às vezes fere até a integridade moral das pessoas, ser sarcástico. Então tem essa diferença. Ser irônico, vamos pegar um exemplo de como ser irônico. Por exemplo, eu vou fazer uma situação. Digamos que uma pessoa... É até complicado dar esse exemplo hoje em dia, mas digamos que eu tenho intimidade com essa pessoa, tá? É até botando esse parênteses aí. Tu tem intimidade com uma pessoa, por exemplo, e ela está um pouco acima do peso, digamos assim, ela está pouco acima do peso. Aí você fala assim, nossa, como você está esbelto, né? Mas você tem uma intimidade com essa pessoa, porque hoje é até arriscado você falar isso, né? Porque hoje tem, mas a pessoa é gorda e aí, o que tem? Ela é bonita, os olhos de quem vê é bonita. Só que aí tu tem uma certa intimidade, nossa, tu tá malhando muito. Ou então a pessoa é magra demais, está dizendo, nossa, como você está gordo. Isso é ironia. É dizer aquilo, mas querer dizer ao contrário. Tá? Isso, dependendo do contexto, pode gerar um certo humor ou não. E ser sarcástico anda lado a lado justamente com ser irônico. Se você acaba ferindo justamente a integridade moral da pessoa, uma coisa que realmente pode machucar. O sarcástico ele tem que também ter muito cuidado com isso. O sarcástico ele seria mais objetivo, sarcástico? Isso. A pessoa dizer assim, mana, tu tá magra, hein, para uma pessoa gorda, seria ironia. Se eu chegasse e dissesse, escuta, pequena, tu tá uma baleia. Isso já seria sarcasmo direto? Aí já é direto, porque aí já não é nem uma ironia, porque a ironia é para dizer o contrário. Aí ele já está afirmando que ela já está. Só se ela geralmente ela tiver o contrário. É uma ironia mais profunda mesmo, então. Precisa isso. É mais profundo. Então assim, é o que acontece hoje. Por exemplo, nós temos muitos humoristas que às vezes fogem disso. Eles são irônicos, mas às vezes eles são sarcásticos até demais e ferem algo que é a integridade da pessoa mesmo, ou seja, é direto, fala esse nome, fala uma situação.
Então, não vou citar nomes aqui, mas vocês já devem ter visto certos humoristas que já pegaram processos em relação a essa falta de cuidado, que realmente é humor, mas em que ponto? Que você é muito sarcástico, isso até em relação não somente à pessoa, mas, por exemplo, a condição, condição de até questão religiosa, questão de orientação sexual, tudo isso. Então, o sarcástico ele tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Eu acho, Fabiano, que a gente pode até citar o nome de um sarcástico para todo mundo ter uma ideia do que é, seria o Rafinha Bastos, né? Quem conhece o trabalho do Rafinha Bastos, ex-CQC, o próprio Danilo Gentili, eles são humoristas, a gente ri de algumas coisas que eles dizem, porém, eles têm algumas piadas que, inclusive, geraram processos que, assim, são pesadas, né? Aí, o jeito deles trabalhar, jogam eles dentro da discussão do politicamente incorreto, né? Politicamente correto e o incorreto. O que seria? Seria, então, eles são... Eu não sei, eu acho que eles até extrapolam o sarcasmo mesmo e vai para uma ofensa. Né? Quando a piada, ela bate muito, ela é bastante incisiva naquela crítica, ou naquela ironia, ou naquela forma de expor, né? Uhum. É verdade. Justamente o sarcasmo, ele tem intimidade com a ironia, só que o sarcasmo ele chega a ser um insulto. Ele chega a insultar. Então, nesse caso aí que você falou do Rafinha Bastos, ele sofreu um processo grande lá com a Vanessa Camargo, né, que ele realmente insultou uma condição dela durante a gravidez, e isso... Lembro. Ele quis ser engraçado, mas ele acabou sendo sarcástico, insultando a condição dela naquele momento da gravidez. Isso gerou processo. Você tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa, Marcelo? Veja só, eu acredito, sabe, Fabiano, que o sarcasmo mesmo tem que se ter muito cuidado, porque às vezes ele fere, né? Ele fere as pessoas, ele machuca mesmo as pessoas, e às vezes a pessoa vítima do sarcasmo até ri, ali meio sem graça e tal, mas ri, e aí essa risada, esse rir do sarcasmo aplicado para ela, às vezes é complicado porque o outro que está fazendo sarcasmo diz, não, ela está rindo comigo, então isso não está doendo. Só que às vezes a gente precisa ter uma sensibilidade para ver que está doendo, é aquela história. Rir é bacana, mas é bom quando todos riem, não quando a gente ri de alguém, né? Porque quando a gente ri de alguém fica um pouco cruel, um pouco pesado, quando aquela pessoa é vítima daquilo, e tem pessoas que ao longo de uma vida acumula problemas psicológicos graves por conta dessas situações de sarcasmo que sofreram, de bullying e outras coisas do gênero. Eu queria dar uma esticada dentro disso que eu coloquei, nessa parte agora, eu coloquei vários exemplos bacanas para a gente dar uma esticada nisso aí, eu quero que vocês me permitam, eu coloquei algumas, como eu gosto muito dessa ideia de refletir, né, e de fazer ali algumas exemplificações, eu coloquei aqui os apelidos humorados, né, como eles são tão fortes que às vezes chega a substituir o nome da pessoa, né? Muitas das vezes, uma certa vez aí no município de Irituia, eu estava num barzinho, e aí, dentre os amigos, tinha um amigo lá que eu ainda não conhecia. E aí, a conversa vai, a conversa vem, eu sou chamado, vai, amigão, não sei o quê. Aí depois disse, amigo, como é que é seu nome, para eu poder, né, me dirigir a você pelo seu nome? E ele falou o apelido dele. Aí eu disse, mas não, pode me chamar assim, eu gosto, não tem problema nenhum. Todo mundo me chama assim, eu me identifico melhor dessa forma. Às vezes essa questão, né, do apelido é tão forte, olha, a questão do meu pai lá, desde pequeno, como ele é peruano, ninguém, e ele mesmo se apresenta, ele chega nos lugares, ele não se apresenta mais por Hugo, ele se apresenta por peruano. Todos o conhecem dessa forma e ele se apresenta dessa forma. Então, para vocês verem como essa questão do apelido também, ao mesmo tempo que alguns apelidos machucam, causa essa questão do bullying e tudo mais, mas tem outros que já não. Tem outros que são tão fortes a vertente do apelido que a pessoa substitui pelo seu nome e a partir dali começa a se apresentar sempre pelo apelido. Sempre apelido tal. Então eu queria chamar atenção para essa questão da vertente do humor também. Que às vezes o apelido começa com uma brincadeira onde todo mundo ri. E que se não machuca o outro, tranquilo, mas se machuca o outro, eu acho que já não é legal. A outra coisa aqui, as histórias hilárias vividas e nunca esquecidas, sempre recontadas, né?
Vocês lembram, Elton, que de vez em quando a gente se encontra, às vezes com o colega Lauri, lá com o amigo Jorginho, porque a hora que a gente se encontra, a gente consegue, Fabiano, lembrar de piadas, de histórias hilárias que aconteceu lá há 10, 15 anos atrás. Né? E a gente consegue contar e consegue rir como se fosse hoje. É interessante esta força, né? Dessa coisa do hilário, das coisas que foram vividas, e que às vezes as histórias foram dolorosas no passado, mas que hoje, quando é contada, não dói mais, vira motivo de riso, vira essa questão humorística mesmo que permeia as brincadeiras e as saídas ali com os colegas. Quantas e quantas histórias, né, Elton, nós temos dessa? Né? E Marcelo, inclusive, aqui a gente está com um grande amigo nosso assistindo, que é o DJ Juninho de Irituia, que ele também está relembrando que o meu apelido era Torpedo, e o dele, ele sabe muito bem que era Bucha. E ele é o campeão de relembrar nossas histórias, né? A gente posta alguma coisa e chega lá e puxa alguma coisa, a gente ri muito. Aí que vem, eu acho que é o bom humor, né? Esse é um humor saudável, porque ele lembra de alguma situação lá da nossa infância. O Juninho de Irituia, o nosso DJ lá de Belém, que mora lá em Belém há muitos anos e agora está nessa bela carreira de DJ, ele faz ali, o Marcelo ri muito relembrando histórias, né? Não é bem assim uma piada, seria, eu acho que entrava até naquela questão hilárias, né? Algumas pessoas chamam de causos, né? É contar uma coisa antiga e que todo mundo ri, né? Às vezes eu estava vendo no documentário sobre humor e o Danilo Gentili estava dizendo que a piada, o humor, ele tem sempre uma vítima. A gente vai sempre rir de alguém. A gente sempre vai rir de alguém. Aí é que volta um pouco nisso que tu falou. Às vezes, rir de alguém, a gente pode rir junto com ele porque a situação foi hilária para todo mundo. Ou às vezes a gente pode rir porque aquela pessoa está sendo alvo de chacota, né? Aí já é ruim. Aquela pessoa que sofre chacota pelo cabelo, aí faz as outras rir falando que o cabelo é feio, porque a pessoa é gay, porque a pessoa é preta, porque ela é mulher, e ela é uma mulher gorda, ou então é uma mulher muito magra. Então, existem alguns estereótipos, né, que eu estava vendo no documentário, que são assim, que hoje a gente está tentando superar. Os humoristas estão tendo grande resistência, porque é difícil fazer outro tipo de piada que não com esses estereótipos clássicos, né? Que a gente sabe que hoje as pessoas da sociedade mais instruída e estudada já não aceita que tu fique deturpando a piada lá com a bichinha, a piada do gay, que tem milhares. O Coxinha era sensacional nas piadas de bichinha. Apesar de que ali eu não via maldade no Coxinha, mas se você botar no YouTube aí, Coxinha, as piadas dele é tudo de bichinha. Hoje, tu já não, eu acho que o Cortinha já não conseguiria tanto sucesso, porque tu está em outro contexto. Né? Tu está num contexto em que esse movimento LGBT ele luta para que isso não seja mais engraçado, porque eles são o alvo, Marcelo, entendeu? Eles são a vítima da piada. E aí eles não querem, né? A comunidade e corretíssimo. Aceita mais. No meu ponto de ver, corretíssimo, sabe? Se machuca, se faz mal, se sabe, eu acho que tem que ser banido mesmo, não deve ser feito, se machuca não é bom. Tudo que machuca não deve causar riso, senão aí seria uma coisa muito... Fabiano, eu vou já te... Eu estava vendo as piadas dos Trapalhões. Não entra também hoje mais. Os Trapalhões faziam piadas clássicas, né, que deturpavam a imagem das pessoas lá, dos gays, dos pretos. O próprio Mussum fazia piadas, eles faziam piadas com o Mussum, piadas que hoje seriam consideradas racistas, né? Até crime, a gente for ver lá. Então o tempo vai mudando e o que fazia rir antes, né, já não faz mais rir hoje, porque a mentalidade já é outra. Vai um pouco com o que o Fabiano falou e que a gente discutiu também no grupo. E não sei se o Fabiano não quer comentar alguma coisa. Marcelo, queria falar alguma coisa, Marcelo? Fabiano, eu já te passo. É só para finalizar esse tópico aqui da minha parte, ó, só tem 2 mais para a gente poder refletir, tá? Outra coisa, as músicas carregadas de humor. É outro tópico que quero trazer aqui. Hoje nós verificamos muito que tem muitas músicas voltadas ali para duplo sentido e tal, que faz rir, e que muitas vezes a gente escuta a música, e se a gente lê a letra mesmo de forma nua e crua, né, como diz aí o jargão popular, a gente vai se horrorizar. Se tirar ali a condição musical mesmo, a musicalidade,
a questão do ritmo lá e prestar atenção somente na letra, que diz, meu Deus do céu, né? E também, como o Elton já falou aí, no passado tem muita polêmica com questão de música, né? Marchinha de carnaval e tal, né? De cunho homofóbico, de cunho preconceituoso, étnico-racial, e essas coisas todas. Então, eu acho que hoje também já não cabe mais. Mas, mesmo assim, hoje, a gente verifica muitas músicas carregadas de muito humor. E parece-me que essas músicas, assim como outro tópico daqui a pouco eu vou dizer, quanto mais carregada de duplo sentido ou de humor ali, sarcástico ou irônico, parece que é aí que mais que pega. Aí parece que a turma gosta mesmo, replica, escuta e canta, sim, e coloca nas redes sociais, faz montagem, vira, né, aquelas situações que a gente vai tratar para frente de memes, né? Então, é uma boa parte de humor que nós devemos estar ligado e fazendo essas reflexões, né, das músicas que são carregadas dessa situação. E, por último, aqui, para finalizar minha parte nessa situação aqui, as novelas com jargões humorados que caem na boca do povo. Né? A novela também anda muito próximo ali, e às vezes na novela, além dos jargões, tem as músicas, tem o jargão e tem a música, né? Quantas vezes a gente já não viu lá as novelas lá do Leitinho do Abel, que tem aqueles exemplos, o Leitinho do Abel e tal, aí pega, e todo mundo começa a falar nas redes sociais e tal, né? Então esse jargão de novela pega muito, mas pega demais mesmo. E também vem carregado também de humor, os que mais pegam são os mais humorados, né? E a gente já viu, tem muitos exemplos a serem colocados dessa forma. Né? E aí, Fabiano, são essas reflexões que eu trago. Eu não sei se vocês têm algum exemplo, alguma coisa para comentar nessas duas condições, das músicas e das novelas, como elas vêm carregadas muito com isso. É difícil ter uma novela, principalmente as novelas ali do horário mais cedo, elas vêm muito carregadas com isso, vêm muito mesmo. Marcelo, foi muito importante você falar isso, porque é uma introdução para esse segundo ponto agora que a gente vai falar. Isso tudo que a gente vê hoje não é de hoje. Essas brincadeiras, esses duplos sentidos, essa forma de trabalhar o humor com uma forma sutil ali, escrito de uma forma que não seja tão claro, isso não é de hoje. Então, esse segundo tópico a gente vai falar de onde esse humor, por exemplo, ele surgiu. Vamos pegar lá da Grécia, dos gregos. Assim como os gregos nos deram ideais de democracia, de filosofia, lá também engendrou a questão do humor. Lá veio no teatro, na forma de trabalhar o deboche, na forma de trabalhar a denúncia, tudo aquilo também o humor era muito forte. Então, isso não é de hoje. Ou seja, para eu atingir aquilo que está acima, eu preciso ser de uma forma sutil. Eu não posso ser direto, como hoje acontece, sarcasticamente, de processo, porque nessa época também você sofria punições. Ou seja, quem geralmente fazia o humor não era o pessoal lá da Grécia que estava engendrado na parte alta da sociedade, mas sim a parte subalterna. Ou seja, eles que geralmente viam uma forma de falar, de chegar ali à crítica através justamente dessas habilidades de linguagem. É a forma como eu vou chegar ao povo o que realmente eles precisam compreender. Nada melhor do que rir. Através do riso, através do humor, que eu vou ter uma forma de chegar a eles. Preste atenção que isso mais para frente a gente vai voltar para chegar na atualidade, que não é diferente, é a mesma coisa. A gente usa essas artimanhas para chegar a essa população de uma forma, para a gente atingir os grandes, aquela elite, aquilo que estão no topo, de uma forma que não seja, olha, é isso, mas não de uma forma suave, uma forma que a gente possa elevar, mas ali tem muita seriedade. Então, Aristóteles, na Grécia Antiga, ele já dizia, está escrito lá que as virtudes, são 11 virtudes lá que ele disse, que o homem ele tem que alcançar a felicidade. E uma dessas virtudes, qual era? O humor. O humor que dá ao homem o ideal de felicidade, onde ele chega, ele tem que ter senso de humor, senão ele não encontra um sentido para a vida, para ser feliz, para alcançar a felicidade. Ele tem que ter senso de humor. Então, é algo que a gente usa para suportar as adversidades da vida. Se a gente não tiver senso de humor e rir até da nossa desgraça, a gente não vai suportar viver nesse mundo. Ou seja, a gente está ali
pendendo, indo para o abismo, mas a gente não perde o senso de humor. Às vezes você vê pessoas que perderam tudo, numa enchente, num terremoto, mas ali estão tendo senso de humor, porque eles perderam tudo, mas não perderam a vida. Isso é motivo para sorrir. Tá entendendo? Então, às vezes isso gira muito em torno da nossa própria situação. Às vezes, por exemplo, eu vou pegar minha situação aqui, eu estou construindo a minha casa. Eu queria logo ter a minha parte da biblioteca, onde eu quero fazer uma live melhor, com os livros de fundo. Só que depois me veio um senso de humor e fala assim, caramba, eu estou reclamando, e tem gente que pegaria a minha casa, diria que era um palácio, porque tem gente que não tem nem uma casa para morar. E eu já estou querendo algo suntuoso, algo maior. Então a gente tem esse senso, pô, que engraçado isso. Eu não imaginava que eu ia chegar aqui. Então isso é uma virtude, porque a gente é capaz de associar isso através do humor. Porque Aristóteles também já dizia que o homem é o único ser vivo que ri. Ele disse isso. Ou seja, mas isso é um pouco questionável, porque tem gente que já diz, não, mas as hienas riem, os papagaios, ou seja, tem animal que ri, mas isso é uma questão de construção. O homem é o único capaz de fazer humor, não tem outro. Só somos nós. Somos capazes de sustentar isso através do humor. Ou seja, a gente ri das situações que nós criamos, ou seja, para suportar isso, para ser feliz, para realmente falar abertamente sobre algo que, diretamente ali, sobre algo que pode ser tido como pesado. A gente vai através do humor para ficar bem muito mais tranquilo. E, Fabiano, lembrando dessa situação aí, de repente, os animais, a hiena e o papagaio riem. Aí, o que dá condição de diferenciar o ser humano dos outros animais é a condição da reflexão, a condição do intelecto, do pensamento e tal. Eles podem até rir ou parecer para a gente que estão rindo, mas é instintivo. Nós não. Nós, seres humanos, aqui, na condição de pensadores, na condição de pessoas que conseguem refletir, a gente ri intencionado por algo. Eles podem até parecer que estão rindo dos outros animaizinhos, só que eles estão fazendo instintivamente o que é próprio deles. Do ser humano, a gente a gente ri, a gente está de bom humor, mau humor, dependendo de toda uma situação, externa e interna do ser humano, né? Outra coisa, Fabiano, interessante, sobre crítica política e social relacionada à questão do humor, nós podemos ver que, às vezes, a população é tão oprimida, e aí ela vai atrás de alguma autoridade, alguma coisa lá para resolver o problema, ela nunca encontra autoridade, não fala, e a única forma que ela tem, principalmente depois do advento das redes sociais, é se manifestar, às vezes, de forma irônica, de forma humorada, e bem-humorada, para reclamar, para trazer as reflexões sobre problemas sociais e políticos que, às vezes, se vive naquela comunidade, que se vive, às vezes, naquele estado, naquele país ou naquele município, né? Às vezes, é a única arma que a população oprimida tem, né, de dizer, de ser vista, né, de poder dizer, olha, está aqui o problema, eu estou denunciando, e muitas das vezes de maneira muito humorada. E às vezes as pessoas prestam mais atenção quando algo vem carregado de humor, uma mensagem vem carregada de humor, de que quando tu vem seriamente a uma rede social, né, e começa a falar sobre diversos problemas que estão ocorrendo, às vezes as pessoas não dão atenção, dizem, é mais uma choradeira. Mas quando tu cria uma caricatura, quando tu cria todo um ambiente e ali passa a mensagem de que a coisa não está boa, as pessoas, por gostarem muito dessa condição mais humorada e crítica, ali, irônica, elas conseguem prestar mais atenção, né? E aí daqui a pouquinho nós vamos para frente, que nós vamos falar sobre essa questão de até que ponto a crítica, né, Elton, está sendo absorvida através do humor, não, né? Isso. Para comentar um pouco aqui essa fala do Fabiano, para dizer que sobre rir, né, dos próprios problemas, a gente pode pensar um pouco no povo nordestino, que é um povo sofrido pelas condições, principalmente políticas. Hoje a gente consegue dizer que o problema do Nordeste nunca foi a seca, né? Mas a gente sabe que aquele povo ele é muito afetado pelas questões climáticas. E aí olha essa ironia. Onde há mais sofrimento, a região do país onde há mais sofrimento é a região que mais produz humoristas. Os grandes humoristas da história vêm dessa região Nordeste.
né, do país. E aí a gente pode pegar lá atrás o Chico Anísio, o próprio Tom Cavalcante, que foram pessoas que fazem a gente rir das histórias deles, das histórias de sofrimento. Então tu pega lá o Chico Anísio, depois do Chico Anísio veio o Tom Cavalcante, e mais recente a gente tem o maior youtuber do Brasil, que é o Whindersson. Tem vários shows do Whindersson Nunes no YouTube. Cara, não tem como tu não rir, e o humor dele não agride ninguém, o humor dele não fala mal de ninguém, ele fala de si, ele fala da infância dele, ele fala como era na casa dele, como é a mãe dele, que ele não tinha dinheiro para comprar as meninas lá da cidade dele para comprar boneca, aí ele compara o pobre com o rico, o cachorro do pobre, o cachorro do rico. Uhum. Sabe? É um humor onde todo mundo ri e que se tiver alguma vítima, muitas das vezes, é ele e as suas próprias dificuldades. Então, eu peguei um paralelo de vários tempos, personagens aí de vários tempos da comédia, do humor brasileiro, que sempre fizeram das suas dificuldades o tema, né? O tema do seu trabalho. E aí, quando aparece o stand-up também faz muito isso, se autocriticar. Esses humoristas também mais recentes agora, como eu citei ainda há pouco, e tem o Maurício Meirelles, tem tem muitos no YouTube, no Facebook, tu vai vendo, vai te indicando o outro, né? Tem um rapaz que é do Atormentado no Facebook, eu descobri ele é maravilhoso, ele é muito engraçado, também não agride ninguém, é o jeito dele, ele é um ator, um comediante, ele é mais um ator. Então, sobre rir dos seus próprios problemas, isso faz parte do humor, isso aí é transformar a tragédia em riso, né? Às vezes é o único recurso que tem. E aí eu não sei se a gente já vai se encaminhar para falar da crítica realmente política, mas eu acho que já faz um gancho, né? Como a gente usa o humor para falar da desgraça, a gente usa o humor para falar da desgraça política também. Aí pega um pouco isso que o Marcelo falou, que às vezes o textão sério, ninguém lê. Mas a partir do momento que tu torna aquela figura pública caricata e a gente, repetidas vezes, aquele nome está aparecendo de uma forma risível, aquilo vai criando de uma forma inconsciente uma ideia de que aquele cara não presta para governar o país, para governar o estado, para governar o município. Então o humor ele serve muito, o humor ele vai, a gente ri, mas aí quando a gente começa a pensar, a gente está rindo dessa figura política por quê? Aí vai o conteúdo, às vezes o conteúdo da piada e do humor pode ser benéfico a ele, mas na maioria das vezes ele é crítico. A gente pode pegar também como um exemplo o Adnet. O Adnet ele usa muito a política para fazer as suas críticas. Ele imita o candidato com textos, né, em situações que ele se põe o candidato, ele imitando o candidato, as imitações, Marcelo, faltou tu citar. Ele, através das imitações, ele consegue botar o político em uma situação inusitada, porque a gente ri daquilo. A gente ri daquela situação que tu nunca ia ver o cara, o verdadeiro. Aí o Adnet põe ele lá. O Adnet pode ser qualquer um, ele fez isso com todos. E ele é um gênio, cara. O Adnet é um gênio também da comédia. Ele é muito inteligente, muito. O que ele faz, os textos dele faz a gente rir. E a imitação assim, é de um grau de arte muito acima. Assim. Eu não vejo ninguém perto do Adnet, por exemplo, assim, para imitar. E o que ele fala na imitação, né, os textos que ele cria. Então a gente pode seguir nos tópicos para chegar incisivamente na política, né? É o seguinte, essa condição de fazer a crítica para personalidades políticas, aí eu acho bacana, eu concordo, tem que haver mesmo, porque desde que a pessoa é pública, ela está disposta e tal, e ela está disposta a passar por essas situações. O que eu não acho legal, e aí seja qualquer um político de esquerda, de direita, ou qualquer coisa, é quando se mexe com a família deste político, né? Quando se faz críticas, piadinhas com a família, ou então com condições humanas dele, né? Porque vamos criticar a condição política, da personalidade política. Agora, tem algumas coisinhas ali que são do campo pessoal e que são muito doloridas, que às vezes são uma certa deficiência, alguma coisa, e a pessoa pega aquilo e massifica muito, né? Com a questão da crítica ali, meio que humorada, e eu acho que é um humor muito pesado, este humor que se faz
quando usa uma deficiência de determinada personalidade política. Então, eu acho muito bacana quando pega e foca na personalidade política em si, deixando sua família de lado e deixando algumas certas deficiências que são humanas, que por mais que ele pudesse querer mudar aquela situação, aquela realidade, ele não conseguiria. Né? Porque caráter, essa condição de tratar o outro bem ou mal e tal, a gente pode, tudo isso pode ser revisto, pode ser mudado, e o político, a partir das críticas, pode rever e transformar. Mas uma deficiência que muitas vezes nasce com ele ou então é adquirida no meio do caminho, às vezes é permanente, ele não consegue modificar aquilo, né? Então é muito dolorido massificar, criticar em cima de uma coisa que o ser humano não pode, porque o que é que eu vejo como fim da crítica, o humor como crítica social e política? Eu vejo fazer a crítica bem-humorada para chamar a atenção para que aquele problema, de repente, seja minorado ou resolvido, né? E aí, essas situações de família, acabou que, às vezes, não tem como ajeitar, né? Algumas situações lá. E outra coisa, essas questões das deficiências também do que ele já adquiriu, ou então veio de nascença com ele. Então, eu acho que isso aí também fica pesado, sabe? Eu acho que aí eu já não gosto muito, eu já me coloco muito na condição humana disso aí, eu não acho bacana. Mas a personalidade política, ela tem que sim passar por essas situações para justamente, quem sabe, com essas situações expostas aí, modificar a sua maneira de agir, né? Uma coisa Marcelo, a gente tem que ironizar a partir do cargo político, né? A partir daquele exercício público que ele está fazendo. Não a vida pessoal, se ele, sei lá, se ele traiu a mulher, se a mulher traiu ele, se ele tem filho fora do casamento, ou se ele é feio, se ele é bonito. Isso aí não cabe a ninguém estar se metendo. O problema é que na política a gente sabe que é um território venenoso, né? Por mais que eu não faça, o Fabiano não faça, tu não faça, alguém faz. Porque quer expor, né? A política vive da imagem, e às vezes o político vende uma imagem também muito correta, pública, e a vida pessoal dele é uma coisa devassada que tem alguém que vai explorar. Explora através do humor, às vezes, na maioria das vezes, através do humor. Né? A gente sabe que isso acontece até de forma nacional, não só nos municípios, mas de forma nacional. A vida do político ela é muito revirada. Quando alguém acha alguma coisa, vão lá e jogam. Às vezes nem sempre com humor. Né? Às vezes jogam realmente para prejudicar. É coisa que eu também não concordo. Né? Eu coaduno com essa ideia. Vamos lá. Perfeito. Vai lá, Fabiano. A gente vai chegar já para a gente falar mais um pouco dessa questão contemporânea. Só para encerrar essa segunda parte, para a gente chegar logo nos dias atuais, é interessante que vocês falaram sobre a forma de fazer humor, para não chegar no pessoal, para chegar naquilo que engloba o que a pessoa faz, o cargo que ele tem, o que ele representa na sociedade, como ele representa socialmente, não como ele é pessoal. Exato. Isso é muito legal, porque a gente, na Grécia, se fazia muito isso diretamente, às vezes feria mesmo a integridade de uma pessoa, era para chegar mesmo para falar dela. Bora passar já para a parte do humanismo. Já após... já pulando já a Idade Média. Eu ia falar um pouco da Idade Média, mas vamos passar logo para a parte do humanismo, que já muda muito isso. Vamos centrar mais nisso que a gente está falando, de criticar o todo, não somente um. Sim. Quem fez muito isso, forte, quem estuda literatura, sabe que a referência maior do humanismo é o Gil Vicente. Acho que você já deve ter ouvido falar. O Gil Vicente é o norteador do humor do humanismo. Ele trabalhou crítica social, religiosa, através do humor no teatro dele. O teatro de Gil Vicente ele é influência até nos dias de hoje. Então, o Gil Vicente fazia justamente isso que o Elton falou, o Marcelo complementou, que é justamente, ele não criticava o prefeito X, ele não criticava o padre Y, ele criticava a política, como esses políticos estão engendrados totalmente incorretamente, e o clero, a questão da igreja, denunciando aquilo que realmente eles não estão representando. Eles não estão fazendo o papel dele como um padre, por exemplo, não está sendo realmente um padre, não está sendo realmente um cavaleiro, não está sendo um nobre,
não está sendo um sapateiro, ou seja, tudo aquilo ele criticava, não nomeando as pessoas, mas sim o cargo dele. Tem uma obra dele muito conhecida, que é O Alto da Barca do Inferno, que, se vocês não leram, é praticamente aquela parte do Alto da Compadecida, onde tem o julgamento lá, o diabo com Jesus, na hora lá. Ou seja, é isso a obra, onde os tipos sociais vão ser julgados, eles vão ser condenados ao inferno ou ao paraíso. E lá tem um personagem que é o padre. O padre, ele não tem nome, ele não é nomeado, mas ele pode ser associado ao tipo de padre que não está seguindo, não realmente o que é para seguir na igreja. É um padre que tem até uma amante. Olha só. Nesse caso é diferente. Se eu falo de um político, de um vereador, que ele tem amante, que ele faz isso por trás, isso não vai dizer nada do que ele é como político, isso não vai mudar nada. Isso não vai interferir no que ele é, se realmente a vida pessoal dele é isso. Mas o Gil Vicente falando de um padre que tem um amante, isso é uma relevância sim, porque ele tem uma imagem, como ele representa ali um tipo. Ou seja, isso é errado. Para ser um padre, não pode ser assim. Então ele já vai denunciando através disso, através dos tipos. Não nomeando, o padre tal, o padre não. Ele fala sobre a questão toda do tipos sociais. Então, isso é importante. Isso é importante porque a gente tem que castigar, como diz lá no humanismo, ridendo castigar mores, que é rir, que a gente corrige, castiga, né, os costumes. É através do riso que a gente vai corrigir esses costumes que estão errados na sociedade. Então, esse cuidado que a gente sempre tem que ter, é justamente para isso que eu tive essa ideia de fazer a live. Porque a gente vai colocando coisas engraçadas no Facebook, nas redes sociais, às vezes a gente é tido ou totalmente com desprezo, ou com uma pessoa que só vê as coisas através da graça, através do deboche, quando na verdade não é isso. Tanto que para ser uma pessoa bem-humorada, a pessoa na verdade ela tem que ter muita seriedade dentro dela. Ela tem que ser muito séria, porque não é qualquer coisa que faz o outro rir. Não é qualquer coisa. Você tem que ter realmente uma habilidade muito grande, porque senão você pode ferir a pessoa. Ou seja, como aquilo que o Marcelo falou, é melhor rir comigo do que rir do outro. Rir comigo, ou seja, rir junto comigo disso. Se eu faço a pessoa rir comigo, beleza. Eu não quero que ela ria do outro. E é o que o Elton falou, por exemplo, do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é bem expressivo nisso, porque ele faz coisas que ele realmente está enquadrado ali. São situações engraçadas que ele viveu, que qualquer um de nós também já viveu alguma coisa. Então, ele insere a narrativa dele, debochando da própria situação dele, da pobreza, das coisas que ele fazia quando era criança, da mãe dele, que são coisas que a gente se enxerga. Realmente nós não enxergamos ali, pô, isso aí aconteceu comigo, isso é engraçado, porque realmente as nossas situações de infância, as coisas, elas se tornam engraçadas. Ou seja, isso é o humor, porque ele perdura, não é debochando da cara de alguém, não é porque o fulano numa campanha política vestiu tal roupa, não é porque ele falou tal coisa, não é isso, mas é justamente para algo de relevância, onde eu posso dizer, através do humor, que isso há algo para ser corrigido, algo para ser mudado, para não cair em partidarismo, para não dizer que a gente, porque está atacando, porque é o prefeito X, porque no Y tu não atacava. Não, não é isso, é através do humor em situações. Mas como eu coloquei uma vez no Facebook, a gente às vezes critica uma vez e elogia 9 vezes, mas as pessoas só vão olhar para a crítica. Elas só vão lembrar daquilo que a gente criticou. Ou seja, as pessoas não olham um elogio, ou não olham uma questão muito mais de brincadeira que a gente está fazendo ali, elas não levam muito a sério. E isso, a gente também é muito julgado. Eu percebo na minha área, nos meus colegas de trabalho, por exemplo, que poucos são assim como eu.
São excelentes em tudo que fazem, claro. Mas poucos eu vejo poucos ousarem, porque é algo, não que eles são culpados, mas é algo que muitas pessoas têm de não perder aquela seriedade, de ser algo realmente não perder aquela postura, quando na verdade isso não tem nada a ver. Você ser bem-humorado, você tirar uma brincadeirinha ali, claro que dosado, por isso que tem um senso de humor, equilíbrio, porque se eu for sempre engraçado, engraçadinho, realmente eu não vou ser levado a sério. Não é assim. A gente não pode ser toda hora, tudo é motivo para piada. Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que saber dosar. É uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas. Meus alunos, muitos falam isso, que eu tiro brincadeiras, mas eu vejo, se eu estiver muito brincando, eu perco a seriedade. Eu perco o domínio da turma. Eu não posso ser um palhaço na sala de aula. Mas eu também não posso ser aquele cara sério, aquele cara lá que está acima. Não, eu sou um cara como qualquer um dos meus alunos. Mas claro que ali eu tenho uma função e eu tenho que saber dosar. Não posso deixar as coisas indo para um abismo, assim, rolando. Não, tenho que dosar, tenho que saber. Não muito sério, mas também não muito palhação, engraçado. Tem que tomar cuidado com isso. Então, é justamente essa habilidade que hoje se tem muito, isso já é das antigas. Pulando rapidinho para a gente ir para o último tópico. Aí perpassa, por exemplo, Machado de Assis. Vamos lá para o realismo. Machado de Assis, ele é o cara da ironia. Nós falamos de ironia agora. É o cara da ironia que denuncia a sociedade, a elite brasileira do século XIX. Ele escancara ali os vícios, tudo aquilo que as pessoas não têm coragem de falar para o outro, ele fala. E era um negro, olha só, era um negro falando isso. Olha só, até hoje, né, se discute muito, muita gente não diz, mas realmente ele era um escritor negro, e é um dos maiores do mundo. Os maiores do mundo. Recentemente, até aquele diretor lá, esqueci o nome dele, estava até no Bial agora. Woody Allen. O Woody Allen falou que é um leitor de Machado de Assis. Então, Machado de Assis é grandioso. Machado de Assis é grandioso. Ele conseguiu pegar justamente isso, ironicamente, através do humor sarcástico, até certo ponto, com os personagens, porque ele cria o personagem, ele é sarcástico naquele momento, ele pode ferir porque ele cria, mas a ironia dele é justamente sobre esses vícios nossos. Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo rápido da ironia que ele citava lá. Por exemplo, até hoje você pode associar isso, olha só, até hoje o que Machado de Assis falava lá, até hoje a gente associa. O burguês, a sociedade lá, o que está na alta, ele tem que ter uma mulher bonita do lado dele, um político tem que andar com uma mulher bonita do lado dele, olha só, até hoje isso acontece. Ou seja, não pode se ter uma mulher para um padrão ali que não seja assim tão, né, tem que estar com uma mulher, tem que estar assim ostentando, isso ele botava muito forte lá. Ou seja, às vezes não tinham nem contato, às vezes tinha traições por trás, mas tinha que manter a pose do político ali. Então ele criticava muito isso. E ele falava até que às vezes escolhia a mulher porque ela ia gerar filhos saudáveis. Ou seja, porque ela era uma boa parideira, né, como dizia. Ela ia parir filhos saudáveis. Então, tudo isso ele vai criticando, ironia, né, daquela pessoa manter a pose, de ostentar um status que realmente por trás é totalmente diferente. Isso ele denunciava. E, na verdade, hoje acontece muito isso. E aí, se vocês quiserem comentar sobre isso, a gente já passa para o último tópico, que é justamente tudo isso de influência, como isso é mostrado hoje, como isso se vê no dia. E, Fabiano, falando um pouco, que ainda há pouco, né, a gente falou que para fazer humor a pessoa tem que ser séria, tem que ser inteligente. O Machado de Assis é um escritor altamente refinado. Eu estou lendo um livro dele agora por coincidência, que é o Dom Casmurro, e ali não é uma linguagem fácil. E tu vai falando das críticas que ele vai fazendo, eu estou pensando aqui no Bentinho, né, que é o personagem do Dom Casmurro. E aí, tu falando, eu vou lembrando que a crítica dele àquela sociedade, daquele momento colonial brasileira, ela é muito fina, cara, muito, muito refinada, melhor dizendo. Tu só vai perceber que ele está criticando se realmente tu tiver
uma leitura já, para entender que ali ele está mostrando de uma forma até disfarçada o que acontecia naquela sociedade, né, com os tipos sociais. Não é uma coisa escrachada que ele esfrega na tua cara. Tu tem que perceber que no texto dele ele está criticando aquilo. Ele não é aquele humor que tu vai pegar, eu vou rir disso aqui, não. Ele usa, né, a literatura para a gente entender aquele cenário ali. Ele é sensacional. E aí, tu falou do político, essa associação, né, que ele escrachava a sociedade, eu me lembrei de Memórias Póstumas também, que eu li, e que tem uma passagem que me marcou muito, que eu cheguei até a comentar com o meu amigo Liromar, como o Brás Cubas era desgraçado, né, que ele falava da mulher. Lá tinha uma personagem no livro que ele se interessou, e ela era belíssima. Ele descreve que ela era bela, bonita, só que ela tinha um problema que ele não entendia. Uhum. Ela era manca, pô. Ela era aleijada. Ele dizia, meu Deus, por que Bela se manca? Ele não aceita. Olha como ele é desgraçado. Ele fez o Brás Cubas refletir dentro do livro, né? Por que Bela se manca? Ela tinha um problema na perna que eu imagino, né? Que ela andava assim, mancando. E ele não aceitava, porque ela era perfeita, por ela tinha esse detalhe. Então aí fica um exemplo também de como o Machado de Assis era. E é lá na Memórias Póstumas ele fala dessa mulher. Que era como ia ser visto na sociedade. Uma mulher bonita, mas tinha esse problema. Ia ser um defeito ali, né? Exato. Estragava a beleza dela, totalmente. Estragava. Isso. Na verdade, ele faz uma crítica sobre os ideais românticos, né? Aquelas literaturas românticas que tudo era perfeitinho, tudo bonitinho. Aí no realismo ele já mostra uma perfeição, mas que por dentro tem os seus defeitos, tem os seus problemas. Vamos seguir? Estamos com uma hora de vamos live. lá. Agora vejam só. Vamos tentar ser um pouco mais sucinto, porque a gente já está com uma hora. Vamos entrar agora aqui no que o príncipe dos memes sabe melhor fazer, que é o Elton Jones Rocha, o príncipe dos memes. Aí vai, Elton. Surgimento e utilização dos memes como forma de crítica política e social. A questão do meme, né, é uma coisa da internet, né? Quando surgiu, eu não sei, mas quem está aí nesse mundo louco da internet, a internet ela está na nossa vida de uma forma muito forte. Eu acho que deve ter uns entre 15 a 10 anos que isso se tornou algo popular. E junto disso apareceu essa coisa do meme, que há um pouco tempo atrás eu e o Marcelo a gente até chegou a discutir se tinha valor, né, Marcelo? A gente discutiu, será que tem algum valor? Foi uma conversa nossa que eu, produtor de meme, me peguei me questionando. Na verdade, até hoje eu me questiono sobre o valor do meme. Porque, assim, às vezes a discussão minha do Marcelo, e o Fabiano entrou depois, nessa discussão era se um meme cumpre o papel que a gente quer que ele cumpra, que é de denunciar, né, de fazer a gente rir da situação, mas ali também tem uma crítica, muitas das vezes. Eu não sei se a gente fica com um meme preso só na risada. E aí preocupou um pouco a gente na hora que a gente estava organizando a live. Será que o meme faz com que a pessoa reflita sobre aquela situação? O que é um meme? O meme é ironia total, ou uma forma de tu vai tirar do contexto. Tu vai tirar do contexto uma imagem e vai dar um outro contexto a ela. Uhum. Geralmente com legenda. Aí eu estava falando com o Marcelo e com o Fabiano que fazer um meme não é fácil, que nem a gente disse ainda agora. Fazer rir não é uma coisa simples. Fazer um meme é tu pegar uma imagem de uma situação e tu vai dar outro sentido para ela, geralmente com o texto. Então, fazer meme, fazer rir com meme não é algo simples. Tens que ter uma percepção assim, de um momento, e o meme é rápido. O meme ele fotografa ali uma situação de hoje. Pá, a galera ri, passou. Não vai marcar a história, não vai para dentro de um livro. O meme ele é um movimento de internet, ele obedece à velocidade da internet. É uma situação do hoje, está acontecendo agora, e eu tenho muito essa percepção aqui na minha cidade, que a situação está no ar e eu já tenho o meu arsenal de imagens guardadas, só que eu não tenho texto ainda. A situação acontece, como aconteceu a situação aí agora que a gente viu das boias, da descida de boia, e eu já tenho várias imagens de diálogo que aí eu penso só no texto. Aí então eu pego uma imagem ali de um filme que não tem
não tem nenhuma legenda, eu só faço baixar uma imagem assim dividida em três cenas. E aí eu imagino uma coisa que eu sei que por causa da situação vai fazer rir. Mas ao mesmo tempo eu estou criticando ali a situação, porque só faz rir, porque a gente sabe que teve uma polêmica, que teve algo que não é certo, que não é, sabe, que no momento não é legal. Aí tu vai e dá aquela cutucada com humor, mas está dizendo assim, olha, não é legal fazer isso. Aí é a nossa discussão, né? Será que a pessoa percebe que tem a ironia ali, a gente está rindo, mas eu estou denunciando, olha, isso não era para acontecer, mas está acontecendo. Aí tu vai e joga para a sociedade ali, né? O meme, aí todo mundo ri, pelo menos eu fico ali, depois que eu compartilho, eu vejo a risada da galera, eu fico rindo. Toda vez que alguém ri lá, eu rio várias vezes do meme, eu fico ali acompanhando a risada, eu fico imaginando a pessoa se divertindo com aquilo. Mas não é algo fácil, a gente tem que ter uma boa percepção para montar o diálogo e tirar uma imagem de um contexto e botar para outro. Né? A internet está cheio disso. E aí, a gente, na política, fiz muitos e dá para continuar fazendo. E é que eu digo, é um momento e uma imagem com outro contexto. Seria isso, meme. Aí eu passo a palavra. Exatamente. Eu gostaria de refletir sobre essa questão do meme, tá, Elton? Que é aquilo mesmo, é muito rápido a reflexão que eu vou fazer. Por ele ser algo fugaz, algo efêmero, né, ele deixa marcado naquele tempo histórico rapidinho ali na rede social o que ele quis dizer. E aí a minha preocupação aprofunda um pouquinho mais isso. Até que ponto o meme está dizendo o que é para dizer como crítica social e política? Será que as pessoas... Aí eu não quero tratar dos memes do humor pelo humor que as outras pessoas fazem, porque o tema aqui é o humor como crítica social e política. Então, e é o meme que o Elton costuma fazer. Eu não vi nenhum meme por meme. É meme sempre com crítica social ou política, trazendo as reflexões por trás dele de diversas problemáticas, política ou social. E aí eu pergunto, né, Elton, até que ponto? Ruim que nós não temos como medir de fato isso, né? Ou até dá para medir. Será que as pessoas nos comentários desses memes estão lá fazendo uma análise, Elton, realmente a coisa é rir para não chorar mesmo, mas está grave e tal? Ou então as pessoas só estão rindo também, né? Talvez seja um termômetro de medida, talvez seja um termômetro de medida ali dessa condição, né? De até que ponto nós se entrega o que se quer, porque eu conheço bem o Elton e sei para que ele produz isso, e eu sei o que ele quer atingir com isto, e aí ele é uma pessoa que já se adaptou bastante mesmo, porque ele já é o cara do textão também. Se vocês olharem nas redes sociais dele, tem textões grandes, chamando atenção para essas situações aí de aberrações políticas e sociais, mas também ele arrumou uma maneira mais didática, ali, mais reta, né, de repente, mais rápida de chamar a atenção das pessoas. Né? E, então, a reflexão é essa. As memes são legais, são com conteúdo mesmo ali político-social de denúncia, mas é até que ponto, né? Medir isso aí para ver, né? Porque meme pelo meme, né? Aquela situação. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero, já dizia o poeta, né? Então, Fabiano. Isso aí. O meme, eu analiso o meme, linguisticamente falando, a questão da linguagem, como a nova charge, a nova forma de ser bem direto ao ponto. O meme ele é isso, como vocês estão falando, ele depende do contexto histórico, ele depende daquele momento. Se você for fazer um meme, por exemplo, se for fazer um meme do que aconteceu aqui em Irituia, em respeito ao evento recente, se não for fazer naquele momento, vai perder a graça. Então, às vezes, pode ter tido como uma afronta, como algo pessoal, não, mas fazendo justamente para poder brincar com algo que realmente pode suscitar reflexão, isso é justamente o papel do meme. E hoje, isso é muito, muito legal usar por causa da diversidade de coisas que as pessoas veem hoje na internet. Você vê, são aplicativos e aplicativos, são páginas e páginas, que o que prende a pessoa naquele momento, a imagem, ela prende logo. Então, a pessoa já vê algo que chama atenção e é muito rápido, porque isso é muito mais eficaz, a mensagem, do que um textão. Apesar que tem gente que adora textão, adora ler o textão. Mas a grande massa mesmo, ela vai dar mais valor justamente para essas questões mais dinâmicas. E o meme justamente tem essa função. E isso é algo
claro que tem que ter esse toque do humor, né? A gente tem que ter essa habilidade para não ir somente para o sarcasmo, não ir para o pessoal, e algo que perdure, algo que você vê até depois de tempo e ainda acha graça. Então, o tema da nossa live, ele, digamos que chega a esse ponto justamente de como é visto ainda hoje, como será mais para frente o humor nesse campo, humor como crítica social política. Será que o humor que realmente vai nos salvar é o humor que realmente faz a gente não entrar em desespero, não sucumbir a esses problemas da sociedade? Mas é importante salientar uma coisa, sabe, Elton, Marcelo e os que estão assistindo a live, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos tratando sempre, quando a gente faz de crítica, com coisas muito sérias mesmo da nossa vida, do futuro dos nossos filhos, futuro dos nossos alunos. Então, não chegar a um ponto que a gente ri de tudo, e acaba esquecendo justamente o cerne da questão. De onde vem realmente rir para corrigir os costumes, os maus costumes. Não rir por rir. Não é somente algo trivial. Então, esse é um cuidado que realmente nós temos que ter. Os humoristas têm que ter. São algo que realmente a gente tem que transformar. Tem que ser algo que se transforme, que seja usado como uma ferramenta para combater aqueles que se julgam superiores a nós, né? Agora, meninos, nós vamos para o último tópico, o limite do humor e as condições legais e de preconceito que fere o outro, né? Ok. Quero abrir esse tópico aqui, Fabiano, falando que já é o último tópico para encerrar, que este limite a gente precisa perceber também. A gente que faz, o outro que faz, e às vezes está perto de quem faz, a gente tem que sempre estar dizendo, né? Essa questão do limite legal e do limite do que deixa de ser humor e acaba sendo preconceito. Né? De novo, eu digo, tem que ter muito cuidado, principalmente com as piadas direcionadas, né, à questão dos negros, né, da etnia, da raça negra, né, dos negros, dos homossexuais, dos deficientes, né, são muito alvo, às vezes, de piadas, né, muito pesadas, né, que eu acho que a gente já discutiu muito isso lá atrás, que fere as pessoas, e eu acho que tem que ter um limite nisso aí, tem que prestar atenção, tem que perceber para não ferir o outro, né, e as condições dos limites legais também. Porque hoje, quem se sente ferido pode recorrer à justiça e processar e pedir reparação desse dano que foi feito para ele, porque tem pessoas que realmente são alvo de situações muito danosas, né? E que aí elas têm toda a razão e têm que fazer mesmo a busca dos seus direitos para poder reparar esse dano. Né? Então, é isso que eu queria aqui, por fim da minha parte, aqui desse coisa, é dizer que nós temos que ter muito cuidado com estes limites, né? Porque rir a qualquer custo, rir de qualquer coisa, não é legal. Principalmente quando fere o outro, principalmente quando invade o direito do outro. Então, que limites legais dessa liberdade de expressão humorística, né? Até que ponto a gente pode chegar? O Adnet, eu acabei de conhecer ainda há pouco, ele diz que, quando perguntado qual o limite do humor, ele diz que o limite do humor é a lei. Parece até óbvio, ele fala, mas ele diz que o limite do humor é a lei, porque ali está dizendo o que pode e o que não pode. Por exemplo, o racismo é crime. Então, se tu, a partir do momento que tu faz piada com um negro, pejorativa, né, falando coisas maus da pessoa preta, da pessoa negra, pô, pera lá, tá ofendendo muita gente, um coletivo. Não pode. Faz piada com gay de forma pejorativa, tá pegando a figura de uma pessoa só porque ela é gay, aí tu vai fazer piada, mas uma piada pejorativa, pô, tu tá ofendendo um coletivo de pessoas. Hoje isso não cabe mais. Então, eu fico com essa fala do Adnet, que para mim não tem muito como ir além disso. O limite do humor é a lei. A lei já diz o que pode e o que não pode, certo? E aí, para não ter discussão, a pessoa fala, será que eu posso falar isso? Pera lá, tu vai cometer um crime se tu falar. Tu não pode, o humor não pode entrar aí. Eu tô nessa vertente aí, do que as pessoas pensam nesse tema. Fabiano pode encerrar, para a gente encerrar a live. Nesse sentido, quando eu vou fazer geralmente uma piada, acho que você já deve ter percebido, a maioria das vezes, nem sempre, eu sempre gosto de me incluir. Sempre gosto de me incluir para não ter aquela questão que eu estou falando, rindo de uma pessoa só, mas eu estou me colocando numa situação engraçada também. Então, para encerrar, eu vou falar algo que aconteceu que eu achei engraçado, que uma pessoa aqui na praça de Iritúria, brincando, né, de uma forma
de brincadeira, veio falar para mim, não é tu que está organizando esse gay boy? Acho que é tu, Fabiano, que está organizando o gay boy. Aí eu, para entrar no humor, falei, não, eu não sou do gay boy, o meu é o bicha bolha. O meu vai ser o bicha bolha. Ou seja, nesse momento, eu entrei na brincadeira. Ou seja, é uma forma de eu me colocar também como uma pessoa que não nego a minha orientação sexual, mas que também eu não estou combatendo ali nada em si das pessoas, mas é toda uma questão do contexto. Tanto que as críticas que realmente acontecem, elas dizem respeito a um contexto, não é sobre o que acontece. Entendeu? Se a crítica recente do evento que aconteceu aqui em Ituia, a crítica que a gente brincou muito com meme, com palavras humorísticas, a crítica foi do contexto, não do evento em si. Sim. As pessoas têm que compreender isso. Não foi do evento em si, porque esse é um evento já que acontece há muito tempo. Não é muito tempo, mas já tem outras edições que aconteceram. Foi a questão do contexto que gerou uma situação engraçada e a gente acabou, não engraçada, né? O ponto foi sério, mas a gente acabou indo por esse lado. E, Fabiano, só me permite rapidinho para explicar para as pessoas que tem pessoas de vários lugares assistindo a gente e eles não sabem desse evento e o Elton já tocou bem no evento. O evento que a gente chama de Descidas de Boia no município de Irituia acontece tradicionalmente, só que agora deu muita polêmica por conta da pandemia e aí parece que houve uma aglomeração ou algo do gênero e houve muita crítica relacionada às questões das recomendações de saúde nesse período de pandemia, né? E por isso também gerou várias polêmicas no campo social e político ali, foi um burburinho danado. Então, para as pessoas poderem entender o que foi isso, né? Que é um evento de boia, de descida de boia no rio. Isso. Então, gente, eu acho que nosso tempo já está mais do que estourado. Nossas lives geralmente é 1 hora, que já está indo para quase 1h30. Então, sim, eu agradeço, né? Eu encerro por aqui, passo a palavra para vocês fazerem o encerramento. Quero dizer que o tema foi ótimo. Agradecer a presença do Fabiano e a ideia, que a ideia foi dele. Ele organizou a pauta, fez toda essa contextualização, trouxe lá de trás até os dias de hoje o sentido do humor, como é que foi, achei brilhante. Muito obrigado, Fabiano, pelo tema e pela participação. E eu encerro minhas falas por aqui, passo a palavra para o Marcelo e, por último, o Fabiano, que foi quem bolou aí o evento. Certo. Eu também só te agradeço, Arthur, já mais uma vez, de mais uma live aí, a gente é parceiro de longas datas. Quero dar boas-vindas ao companheiro Fabiano aí, que nós possamos fazer outras lives juntos, Fabiano, com outros temas que a gente achar que é relevante para ser tratado e ser problematizado, então deixando reflexões. Parabéns pela sua organização de pauta, pela proposição deste momento. Parabéns e seja muito bem-vindo ao nosso time aí, tá? Um abraço, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado ao Marcelo, ao Elton, pela oportunidade. Espero contar com outros temas aí, assim que eu puder. E tomara que a gente tenha atingido o nosso propósito, que é passar como realmente a gente trata essa questão do humor. Não é nada somente para fazer palhaçada, mas é algo muito sério. E deixar essa mensagem para as pessoas que não é errado você ser bem-humorado, você tem que ser realmente bem-humorado, tem que ver as situações da vida por essa ótica, para a gente não poder, porque se a gente quer as coisas perfeitinhas, tudo sério, a gente vai acabar se decepcionando muito com a vida. Nós temos que brincar, sim, mas sim com muita seriedade, nunca perdendo o que realmente importa, que é mudar os vícios da sociedade. Ok, até a próxima.